Então vamos à palavra de hoje. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo 3, verso 21 a 31. Romanos, capítulo 3, verso 21 a 31. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora ele vai fazer a pergunta que nós vamos trabalhar em cima dela. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por qual lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios. Sim, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então vamos repetir aquilo que temos dito. Por que temos estudado esta carta de Paulo aos Romanos? Porque se eu quiser aprender o que é evangelho, então a carta de Paulo aos Romanos, ela é a expressão daquilo que é evangelho. Então, o que não é evangelho? Hoje em dia você encontra um apelo da igreja que se diz evangélica para atrair as pessoas para si. E como elas fazem? Elas fazem assim: olha, você que está desempregado, vem para a igreja que eu vou fazer uma oração para você ter emprego. Você que está doente, vem para a igreja que eu vou fazer uma oração para curar você. A esposa que não está se dando bem com o marido, vem para a igreja que nós vamos fazer uma oração pela família, para que a esposa se dê bem com o marido, né? Você que está angustiado, vem aqui que nós vamos fazer uma oração para você, para Deus tirar as angústias. É como se a igreja fosse um local para chamar as pessoas que vai resolver todos os problemas dela. Então vem um monte de gente atrás da igreja para resolver problemas. Porque eles acham que o evangelho é isso, é um Deus que vai resolver os problemas dela. Ela está cheia de problemas, Deus vai resolver tudo, mas isso aí não é evangelho. Evangelho, eu preciso saber o que aconteceu em Gênesis 13, o homem se tornou pecador, a raça humana toda se tornou uma raça estragada, perdida, o planeta se tornou um planeta estragado e perdido. O homem não tem condições de sair dessa situação, porque existe a morte, porque existem as doenças, porque uma criança nasce defeituosa, porque existem os vírus que combatem contra o corpo humano, porque existe corrupção, porque existe homicídio, suicídio, tanta coisa errada acontecendo ao mesmo tempo no planeta, porque o planeta, a raça humana é estragada, o planeta é estragado, as coisas que se manifestam nesse nosso sistema, elas são estragadas, deterioradas. E o homem não tem como sair dessa situação. Então o que Deus faz? Deus vai se transformar num homem. É isso que você tem que entender.
Deus ama o mundo, ele vai se transformar num homem, ele vai vir em forma humana para resolver todo esse problema que entrou por Adão. Ele vai resolver esse problema do pecado que entrou no mundo, do estrago da raça humana, dos sofrimentos, da condenação da raça humana. Ele vai vir, ele vai para a cruz, e ele vai pagar por tudo isso que Adão trouxe, por tudo isso que aconteceu, que levou a raça humana a estar nesse estado de depravação, de deteriorização. Ele vem trazer uma vida eterna para essas pessoas que aqui na terra acreditarem nele. Vocês estão entendendo isso? Isso é o Evangelho. E ele vem prometer uma vida eterna, futura. Quando nós formos arrebatados, levados direto ao Senhor, ou quando nós que somos salvos deixarmos este corpo, morrermos esse corpo, então nós vamos já entrar numa vida eterna, uma vida que nunca mais vai ter fim, no nível de vida além da nossa imaginação, porque é uma vida eterna, não existe corrupção, não existe pecado, não existe mais morte, nós já estamos livres deste corpo de carne que é corrompido e estragado. Isso é o Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira, o que Deus fez? Que deu o seu único filho para quê? Para que todo aquele que acreditar no Filho não vai se perder, não vai perecer, ele vai fazer o quê? Vai ter a vida eterna. Então ele veio projetar uma vida futura para nós que acreditamos, eterna, que nunca mais vai ter fim, num nível além da nossa imaginação, de não morre mais, não existe sofrimento, não existe dor. É isso que ele veio trazer para cada um de nós que acreditamos. Então, eu aprendo isso aqui nas cartas de Paulo. Está bem claro, agora eu preciso entender mais uma coisinha. Olha lá o verso de número 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Olha lá. Outra tradução está assim, a parte da lei. O que Paulo está dizendo? Que Deus pegou a lei, a velha aliança, com a guarda de sábado, com todos os rituais religiosos. Ele pôs um fim em tudo aquilo, pôs de lado. A parte da lei agora vai se manifestar uma justiça de Deus. Algo que vem que não tem nada a ver com a velha aliança, a justiça de Deus que vem à parte da lei. E qual é essa justiça de Deus? É que Jesus Cristo vem ao mundo e ele vai me justificar, ou seja, ele vai pagar na cruz do Calvário o preço da minha redenção. Ele vai pagar na cruz do Calvário tudo que eu devia. Todas as maldições que pesavam sobre a minha vida, que trazidas de Adão, toda a escravidão, as penalidades da lei, todo o preço que eu devia diante de Deus por ser pecador, tudo que me penalizava, Cristo vai tomar isso no meu lugar, ele vai para a cruz, ele vai pagar no meu lugar, ele vai me substituir. Então, quando Cristo vai para a cruz, ele me substituiu, ele pegou o que eu devia, assumiu o meu lugar. E lá na cruz ele vai quitar a minha dívida. De sorte que Deus olha para mim agora, eu já expliquei isso bastante. Deus não me vê mais culpado, não estou mais debaixo de condenação. Porque o que eu devia foi pago na cruz. Uma dívida que foi paga, ela não existe mais. Você devia uma quantia por banco. Chegou lá, pagou, quitou a dívida, ela não existe mais, porque você cumpriu o pagamento. Então foi isso que Cristo fez para cada um de nós. Ele pagou o que nós devíamos, e o crédito de tudo isso veio para cada um de nós. Então Deus olha para mim e para você hoje, nos vê justificados, sem condenação, sem culpa, sem maldição. Deus não está me apontando um dedo e me acusando de um monte de coisa. Ele sabe que ainda estou preso num corpo de carne defeituoso. Mas ele me vê justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Você consegue entender isso? Então eu não devo mais nada.
Eu não tenho mais o que pagar para Deus. Essa doutrina de pagar preço que você encontra nas igrejas, que tudo tem um custo, que tudo Deus quer me cobrar alguma coisa, que eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que pagar preço. Isso é tudo uma falsa doutrina. É anular aquilo que foi pago na cruz. Então, quando Deus olha para mim, Ele me vê como justificado, sem culpa diante de Deus, inocentado. Olha como é grande isso. Está claro isso? Então ele está explicando isso. Nós já falamos nessas lives passadas sobre isso. Até que ele vai chegar nesse ponto aqui e vai fazer uma pergunta. Verso 27, onde nós vamos trabalhar. Olha lá. Onde, pois, a jactância? Eu vou explicar para você sobre isso. Foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Por que Paulo está fazendo essa pergunta? O que é a jactância? Então, repare bem. A jactância é o esforço do homem, presta atenção, em tentar fazer uma obra que se iguale em valor, em grandeza daquilo que fez na cruz. Então é o homem esforçando-se pelo seu esforço próprio, nesse corpo de carne defeituoso, fazendo um monte de coisas que a religião pede, para tentar ser aceito por Deus por esforço próprio, por obras próprias, para alcançar a salvação por mérito próprio, tentando produzir uma coisa que se iguale ao que Cristo fez na cruz. Então nós encontramos muito disso. O homem tentando pagar preço, o homem fazendo vigília, sobe no monte, desce do monte, faz campanha, é sacrifício, é voto, é fogueira santa. Encheram a igreja de coisas na cabeça das pessoas fazerem, porque se elas não fizerem isso, Deus não as aceitará. Se elas não fizerem isso, elas vão perder a salvação. Para manter a salvação tem que fazer todas essas coisas. Então você vê o homem se matando de fazer coisas para alcançar libertação e para alcançar salvação, tentando igualar a obra que ele faz, igualar ao que Cristo fez na cruz. Então não existe uma obra que o homem possa fazer que iguale ao que Cristo fez na cruz. Não existe um esforço. O homem pode falar assim: põe fogo em mim aqui, ainda que ele faça isso, não será aceito diante de Deus. Por quê? Porque o máximo que o homem pode produzir sempre vai ser manchada pela natureza humana, manchada pela carne, e nunca vai se igualar ao que Cristo fez na cruz, a morte e o sacrifício perfeito. Por isso que só a obra da cruz é que dá condições do homem ser salvo. Por isso que só o sacrifício perfeito é que dá condições de libertar o homem. O que salva o homem é o que Cristo fez, o que liberta o homem é o que Cristo fez, o que dá a vida eterna é o que Cristo fez. Por isso que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Tudo vem da cruz e nada do homem. Então Paulo está fazendo uma pergunta. Vamos ler de novo o verso 27, olha lá. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Lei das obras? Não, pela lei da fé. Então Paulo está dizendo que todo esforço humano em obras, todo desespero, toda obra lá, seja lá o jejum, seja lá o que for, que o homem faz para tentar se igualar a Deus, é a jactância da carne, tentando produzir salvação por conta própria, tentando produzir alguma coisa que se iguale ao que Cristo fez para receber aquilo que Cristo deu gratuitamente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então vamos ler ali, vamos Lucas, vamos te mostrar claramente o que é a jactância. Lucas capítulo 18, vamos ver ali uma parábola, do verso 9 em diante. Lucas 18,
Olha aqui, a jactância é isso. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Olha lá, olha aqui a jactância. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem como este publicano. Olha as obras. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, 2 homens subiram no templo a fim de orar, um fariseu. Quem era o fariseu? Era o religioso que confiava nas obras, no seu jejum, nos dízimos que dava, né? Ele tinha aquela vestimenta tradicional, vivia nas sinagogas. Os fariseus se opuseram muito a Jesus Cristo. E ele se via como um grande personagem, ele se via orgulhoso, dono de si. Então ele está orando para Deus, olha o que ele está dizendo. O fariseu, orando em pé, orava de si e dizia: graças te dou porque não sou como os demais homens. Olha como ele via os homens: roubadores, injustos, adúlteros. Ele está dizendo: eu não sou nada disso, eu sou muito melhor do que essa gente, nem ainda como este publicano. Agora ele cantava vantagens sobre as suas obras. Eu sou pessoa de jejum, eu jejuo 2 vezes por semana. E dizimista, eu dou tudo quanto, dízimo de tudo quanto ganho. Então isso é arrogância da carne, é praticar coisas, presta atenção, e se achar que é alguma coisa, e achar que as suas obras se igualam ao que Cristo fez na cruz. É praticar um monte de obras religiosas dentro da igreja evangélica e achar que tudo isso tem um grande valor, que Deus me aceita porque eu estou pagando um preço por essas obras. E eu sou superior às outras pessoas. Vocês estão entendendo ou não? Né? A pessoa é arrogante: eu sou bom, a minha oração é forte, eu sou homem de Deus, eu sou ungido. Você vai ver isso direto no meio da igreja, gente. Esse homem foi ouvido diante de Deus, ele pensa que foi ouvido, mas ele não foi ouvido diante de Deus e nem justificado. Por quê? Porque o que me justifica é o que vem da cruz, não é o esforço humano. E o publicano que batia no peito nem olhava para o céu, e o fariseu disse: eu não sou nem como esse publicano. Ele desprezou aquele homem que estava ali sem obras. Ele foi justificado e desceu para a casa dele justificado. Não tinha nenhuma obra para apresentar, mas foi justificado por aquilo que estava dentro do coração deles. Então o que é a jactância? Repetindo, é o orgulho das obras que a pessoa faz, é a arrogância, né? É se achar que é muita coisa diante de Deus por aquilo, pelo preço que pagou, e é tentar produzir obras para se igualar ao que Cristo fez na cruz. Então nada que o ser humano faça se iguala ao que Cristo fez na cruz, nada. A verdadeira obra perfeita, sacrifício perfeito de salvação, foi o que foi feito lá. Lá está a nossa confiança, lá está a nossa segurança, lá está a nossa redenção e salvação. Está bem claro isso? Agora, eu preciso conhecer a carne. Então vamos trabalhar Romanos capítulo de número 7. Romanos capítulo de número 7. Vamos ler aqui o verso 25. Verso 25 diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor,
de maneira que eu, de mim mesmo, olha lá, com a mente eu sou escravo da lei de Deus. Quando ele fala mente, escravo da lei de Deus, é o nosso espírito. O que Paulo está dizendo? Lá dentro de mim, no meu espírito, no meu homem interior, onde eu nasci de novo, eu amo as coisas de Deus, eu sou escravo da lei de Deus. Mas e segundo a minha carne, segundo esse corpo que quer produzir essas obras? Aí Paulo fala, olha lá, olha, vou ler de novo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, da lei do pecado. O que Paulo está dizendo? Que segundo a nossa carne, esse corpo, ele é escravo da lei do pecado. Ele é escravo, ele só produz coisas, pecado. Ele só produz defeito. Ele só produz ira, falta de paciência, ele só produz cobiça. Entende? Nós estamos presos a um corpo escravo pela lei do pecado. Nunca vamos ser perfeitos nessa carne. E nós somos defeituosos todos os dias, erramos todos os dias. Aí chega a noite, Senhor, eu vou te apresentar uma obra. Então a obra que você vai apresentar para ele à noite é manchada por todo esse comportamento errado do dia inteiro que você viveu. Como que qualquer obra pode se igualar ao que Cristo fez na cruz? Não. O melhor que o homem pode produzir é defeituoso, é manchado pela carne. Você entende? Mesmo uma pessoa encontrando ali um pobre, dando um prato de comida, é uma coisa bonita que ela está fazendo. Faça isso. Mas diante de Deus é uma obra manchada pela carne. Porque aquele que está fazendo isso de bom, ele perdeu a paciência, ele fez um monte de coisa errada durante o dia. A mancha está nele. Você está entendendo ou não? A mancha está nele. Quer ver? Vamos aí para Romanos capítulo 8, vira aí uma página, se assim tiver na sua Bíblia. E vamos ler só o verso 10. Se porém Cristo está em vós, agora presta atenção como Deus vê o nosso corpo. Olha lá. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Por causa do quê? Do pecado. Olha lá dentro de você, mas o espírito, o homem interior é vida por causa da justiça que vem da cruz. Então o corpo está morto por causa do pecado. Você está carregando esse corpo, você cuida dele. É bom, alimenta ele, mas diante de Deus, diante das coisas de Deus, ele é um corpo morto. Você carrega um defunto. Você acredita nisso ou não? Se tratando das coisas espirituais, das coisas de Deus, o corpo é morto por causa dessa lei do pecado. Está morto. Então você anda carregando um defunto constantemente, que está envelhecendo e vai morrer, que só produz coisa errada e nunca vai conseguir produzir uma obra semelhante ao que Cristo fez na cruz. Por isso, a carne arrogante, dizendo que vai pagar preço, que fez isso, que fez aquilo, que merece isso, que é alguma coisa diante de Deus, é nada. Nunca será justificada diante de Deus. Entende ou não? Gálatas capítulo de número 5. E o que essa carne produz, este corpo morto produz? Gálatas 5, 17, olha lá. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. São opostos entre si. Gálatas 5, 17, de novo. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne. São opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o que ele está dizendo? Que a nossa carne, ela se opõe ao Espírito de Deus. E o Espírito se opõe à carne. Então existe uma oposição grande. A nossa carne, ela não quer estar sujeita à lei de Deus. Olha lá, olha o verso 19, vamos ler. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, iras, discórdias, dissensão, facção,
invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha aqui as obras da carne. É o que a carne produz diariamente. Repare bem que um pouquinho disso aqui, você acaba produzindo no seu dia a dia, sim ou não? Iras, discórdia, dissensão. Aê, Alcides, parabéns. A nossa guerra é aqui dentro. Entendeu, Alcides? Então é uma luta dentro da gente mesmo. É como se fosse dois homens, um de Deus e um do capeta. Os dois estão o tempo todo assim, ó. O Deus dentro e o capeta fora. Então olha lá as obras da carne. Repare bem que nós, um pouquinho dessas coisas a gente faz todo dia, sim ou não? Perde a paciência, fica irado com alguma coisa, cria uma divisão dentro de casa com os filhos, disputa alguma coisa com alguém, né? Entende? Fora a mentira, tanta coisa. E nós não conseguimos não produzir estas obras da carne, porque elas estão em nós. Elas vivem na nossa carne. Elas fazem parte deste corpo morto. Agora, o que o homem vai produzir de bom? Olha. O que o homem vai produzir de bom? Para chegar diante de Deus com arrogância e falar: olha, Senhor, eu estou aqui porque eu mereci. Eu estou aqui porque eu paguei o preço. Eu estou aqui porque eu fiz essa boa obra. Não existe. Não existe. Por isso que tudo é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, por aquilo que Cristo fez na cruz. Não existe, aponta um que consegue viver um dia sem as obras da carne e se achar alguma coisa diante de Deus. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? Entende isso? Então esse nosso corpo... Então, para você ver, porque Jesus pagou por toda a nossa vida. Ele pagou por toda a nossa existência na terra. Ele não pagou pelo nosso passado, nem pelo presente. Jesus pagou pela nossa vida, Ele comprou a nossa vida. Então Ele pagou além da nossa vida. Está tudo pago, agora compete a nós fazer o quê? Fazer o que é certo. Se deu uma mancada, errou, oxa, por isso nós temos o perdão diante de Deus. Mas a vida de cristão é fazer o que é honesto, o que é verdadeiro, o que é limpo. Se escorregou, volta. Não, Senhor, está errado, me perdoa. Entendeu? Está pago por toda a nossa vida. Romanos, capítulo de número 3. Paulo está fazendo uma pergunta, ele está explicando que o homem não é justificado por obras, que Deus pôs a lei à parte e trouxe a justiça de Deus à parte da lei, a lei acabou e não existe uma obra que o homem possa fazer que lhe dê condições de ser justificado. Agora ele vai fazer uma pergunta para liquidar com a carne, é o que nós explicamos. Onde, pois, a jactância, a carne tentando ser santa, tentando apresentar uma obra? Onde está a arrogância da carne? Onde está o homem guardador de lei querendo ser justo diante de Deus? Onde está o homem que quer pagar preço e ele quer obrigar Deus a fazer alguma coisa porque ele diz que pagou algum preço? Onde está o homem que faz voto e quer fazer Deus responder o voto dele porque pagou um voto para Deus? Onde está a força da carne? Onde está a jactância? Foi de toda excluída, então Deus eliminou tudo que é da carne. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? Lei das obras? Não, Deus pôs tudo de lado, Ele fala assim, pela lei da fé. Então Deus excluiu todo esse monte de coisas que a carne pode fazer. E deu o que para o homem? Ele excluiu através da lei da fé, ou seja, agora que eu creio em Jesus Cristo, eu sou salvo pela fé nele, eu sou salvo pela graça. Entende isso? Essa fé brotou dentro de mim, eu descobri e criei quem é Jesus Cristo. Entendi o que ele fez na cruz.
creio de todo o meu coração na vida eterna, creio de todo o meu coração que tudo que ele fez na cruz me foi dado gratuitamente. Somos salvos pela graça, independente de obras, independente de disciplina, independente de afazeres, crendo que tudo está resolvido e foi resolvido por Jesus na cruz do Calvário. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída, foi retirada, todo o esforço humano foi retirado? Sim. Por qual lei? Pela fé. Então, Deus está muito mais querendo que você creia do que você fique se matando de fazer coisas. Deus está muito mais interessado em que você entenda o Evangelho do que viva debaixo do Velho Testamento, pagando preço, fazendo voto, campanha, fogueira santa, se matando de fazer coisas. É o falso Evangelho isso. Deus está muito mais interessado em que você acredite no que foi feito na cruz do que se esforce para fazer qualquer coisa para tentar alcançar o que já foi dado a você gratuitamente. Isso desmonta a religião, desmonta o falso cristianismo, desmonta essas igrejas da televisão que oprimem as pessoas e cobram muito delas, desmonta tudo, põe todas as obras por terra. Mais uma vez, onde pois a jactância foi de todo excluída? Por qual lei? Lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. E a conclusão que ele chega no verso 28, nós estaremos falando isso na semana que vem. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, lá, independentemente de obras da lei. Está bem claro isso? Você entendeu essa palavra no seu coração? Então fala assim, amém. Amém, glória a Deus. Conseguiu. Se você